Agora, Tarcísio reforçou mais uma vez sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que durante a conversa que teve com o Bolsonaro, ele estava soluçando bastante. Agora à noite, o vereador do Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, afirmou em uma rede social que as crises de soluço do ex-presidente se intensificaram agora à noite e uma equipe médica está indo até o local da casa dele para verificar se há necessidade do ex-presidente ser mandado novamente ao hospital, assim como ele foi na semana passada, para verificar toda essa situação, todo esse estado de saúde dele. Nós, é claro, seguimos acompanhando. Volto com você, Tiago. Sem dúvida. Vitor, bom trabalho para você. Até daqui a pouquinho. Chamar mais uma vez os nossos comentaristas e só acrescentando Deise, Dora e Kobayashi, essa postagem que Carlos Bolsonaro fez agora há pouco, inclusive nas redes sociais, dizendo que esse talvez é o pior episódio de soluços com vômitos que o pai tem. De qualquer forma, a gente fica acompanhando essa situação. Mas eu te pergunto, Deise Ciocari, de novo, Tarcísio de Freitas negando candidatura à presidência da República, e é o que ele vai fazer até o fim, se é que ele virá a ser, eventualmente, candidato a presidente. Mas, de qualquer forma, essa visita manda quais recados? Olha, o primeiro recado, obviamente, né, que ele depende desse capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eu faço uma análise um pouco diferente em relação a outros pré-candidatos. Por exemplo, o Ratinho. O Ratinho, ele não depende tanto desse capital político da direita. Agora, o Tarcísio, a gente tem que lembrar aqui que ele foi eleito governador com a chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa visita dele, o primeiro recado que dá é que sim, ele precisa da chancela do presidente de novo, ele precisa que o ex-presidente Jair Bolsonaro diga, olha, você é meu herdeiro político, e aí ele pode tentar transitar nessa área do bolsonarismo mais ferrenho e dessa centro-direita, né? E o segundo recado, obviamente, ele acaba reiterando que ele não é candidato à presidência da República e ele evita se tornar alvo. A gente sabe que quanto mais cedo os candidatos eles colocam o seu nome ali no tabuleiro do jogo político, mais eles viram alvo, né? E o Tarcísio, enquanto ele defendia de forma muito veemente a questão da anistia, ele foi alvo da esquerda com muita força, né? Então esse recuo dele, obviamente, é estratégico, mas o principal recado, eu acredito que é esse. Ele precisa, sim, do aval do ex-presidente, diferente de outros nomes que circulam aí para 2026. Bom, Nelson Kobayashi, de qualquer forma, o encontro entre os dois, o primeiro encontro depois da condenação do ex-presidente, de qualquer forma, o discurso também de Tarcísio citando novamente a anistia, de que forma ele vai continuar batendo nessa tecla, por mais que o Congresso tenha essa discussão praticamente mudando, talvez, o foco. Ele precisa insistir nisso, né, Tiago? Até porque está saindo da casa do que seria beneficiado por essa anistia ampla e geral e etc. Então ele precisa insistir nisso até para passar um recado para os eleitores que ele pretende herdar, que é justamente o grupo de eleitores do ex-presidente Bolsonaro, né? Aquela ala mais ligada especificamente à pessoa, à figura, à figura do Jair Bolsonaro. Então ele vai continuar insistindo nisso até como uma tentativa de ter o que negociar, apesar desse objeto ir se esvaindo a cada dia que passa, justamente por tudo que veio acontecendo desde então, desde a aprovação da urgência do PL da anistia, que no dia seguinte, cheque em branco que foi, passou a ser PL da dosimetria da pena. Então, o governador Tarcísio está fazendo o que se espera dele, não com muita força neste momento diante de todo o cenário, diante de todas as circunstâncias. Ô, Dona, nós estamos quase em outubro, mas não de 2026, de 2025. Será que toda vez que o governador estiver dando entrevista, vão fazer essa pergunta para ele, ele vai responder a mesma coisa? A decisão não vai ser tomada agora, não é, Dora? Exatamente. Ô, Tiago, você foi no ponto. Essa visita do governador, em matéria de notícia, não produziu um alfinete, tá certo? Tem notícia nenhuma aí, ele só se repetiu porque é o que ele tem que dizer. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que vai visitar um amigo que é candidato à reeleição, nananana. Essa mesma coisa que a gente vai ficar ouvindo. O que teve hoje de notícia é a ausência do governador na posse do Fachin. Ele foi convidado, dava perfeitamente tempo, a posse começou 4 e pouco,
ele não foi, e foi um gesto de desapreço ao Supremo Tribunal Federal, sem dúvida alguma. Supremo que acaba de condenar a pessoa a quem ele foi visitar, mas ele é governador de São Paulo, então tem toda essa ausência dele, tem toda uma simbologia. De um lado, ele reitera a aliança com o bolsonarista, com o bolsonarismo, pelas razões que a gente já está cansado de saber. E de outro lado, mas pelo outro lado, ele também enfraquece a tentativa dele de se mostrar, de fazer dar uma calibrada naquele discurso radical, naquela coisa de chamar o ministro Alexandre de Moraes no 7 de setembro de tirano. Esse tirano agora vai ser vice-presidente, é vice-presidente do Supremo. Então, a tentativa do Tarcísio de se moderar, quando ele está em Brasília, visita o presidente, o ex-presidente, como amigo. Como governador de São Paulo, ele foi chamado, estava lá Caiado, estava lá um monte de gente da direita. Então, sem dúvida alguma, foi um gesto de desapreço, um gesto hostil em direção ao Supremo em geral, ao ministro Fachin em particular. Essa, para mim, é a notícia do dia em relação ao governador Tarcísio de Freitas.